Oi pessoal! O vídeo de hoje, ele não vai só falar sobre consultoria ambiental em condomínios residenciais, mas também em toda forma de consultoria ambiental, principalmente para quem quer trabalhar com licenciamentos ambientais. E aí, a primeira pergunta que eu te faço é: você já recebeu alguma licença ambiental e ficou na dúvida sobre o que de fato ela está exigindo? O que é condicionante ambiental, quais são os prazos, o que é prazo importante, quais são os relatórios que precisam ser entregues? Então, o vídeo de hoje é sobre isso, o que você precisa e como interpretar uma licença ambiental. Aqui tem um checklist essencial para todos os consultores ambientais. Então, antes de mais nada, dá um pause no vídeo, já curte, compartilha, se inscreve no canal que toda semana tem um vídeo novo com conteúdos exclusivos para a gente poder trocar o conhecimento sobre consultoria ambiental. Então, bora pro vídeo. E ó, eu quero trazer aqui para vocês a questão da gente fazer a interpretação desse documento e não sobre ali aquela PL do licenciamento ambiental, das diretrizes e de como vai funcionar realmente essas etapas. Porque isso já tem ali num vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, que a gente já comentou sobre isso e hoje que eu tô gravando, dia 14 de julho, aí nessa próxima semana já vai ter uma nova conversa com a Câmara dos Deputados sobre esse assunto da PL. Então, no vídeo de hoje, fique calmo que a gente vai fazer a parte técnica, da parte da interpretação que um consultor ambiental precisa na hora que ele recebe esse licenciamento ambiental, essa licença ambiental. E aí você pode estar me perguntando, mas Paula, eu não sei direito o que é uma licença ambiental. Então, calma, uma licença ambiental, ele é um ato administrativo emitido pelo órgão ambiental competente. Normalmente o órgão estadual, mas também em alguns casos pode ser o IBAMA, que ele vai autorizar a localização, a instalação, a ampliação ou a operação desse empreendimento e das suas atividades que utilizam recursos naturais ou que possam causar impactos ambientais. Esse ato não é uma mera formalidade, só ali um documento. Ele vai expor em condicionantes ambientais, condicionantes técnicas ambientais e medidas de controle ambiental para que esse empreendedor, para que esse empreendimento, atividade potencialmente poluidora, possa cumprir com o dever durante a sua atividade ou as suas fases de implementação sobre riscos de sanções administrativas, civis ou criminal. Ou seja, pessoal, em resumo, uma licença ambiental, ele é um documento muito importante em que vai viabilizar o empreendimento ou atividade naquele local, de acordo com os estudos ambientais, previamente devido ao diagnóstico dos impactos ambientais. Então é muito importante que deva ser cumprido, deve ocorrer estudos ambientais para que tenha a clareza e o conhecimento de todas as etapas que a gente consiga estar minimizando, mitigando qualquer tipo de impacto ambiental. E aí, quais são esses documentos, as etapas que precisam que compete uma licença ambiental? Bom, aqui entra as três principais fases. Vamos ainda pensar que a das existentes ainda hoje a partir do vídeo que eu estou fazendo. Existem três principais fases. A fase da licença prévia, que a licença prévia ela é concedida na fase do planejamento daquele empreendimento, porque ela vai avaliar, ela vai fazer todo o estudo da viabilidade ambiental do projeto, da aprovação do uso e ocupação do solo, que seja da localização, e também estabelecer requisitos básicos para que possa atingir a próxima etapa, ok? E aí você vai apresentar toda essa documentação. O órgão ambiental ela vai fazer todo o estudo, se tiver dúvidas, ela vai recorrer, vai pedir novos documentos. E aí, estando tudo ok, a viabilidade com prefeitura, com o órgão ambiental estando tudo certo, aí o que vai acontecer? Vai ir para a segunda fase do processo,
que é a segunda fase do licenciamento ambiental, que é a fase da instalação. Aqui nessa fase da instalação já vai ter a autorização para o início das obras daquela implementação do empreendimento. E aí, com base em todos os projetos que foram aprovados na licença prévia. E aí, a partir disso, vai ter umas exigências nessa licença prévia, quando você for solicitar a licença de instalação, que vai ser o quê? Mais documentação que o órgão ambiental vai pedir. A documentação ambiental da vistoria do que está sendo executado, para que o que foi aprovado nos projetos esteja sendo instalado adequadamente. E aí, a partir disso, vem a terceira fase, que é a fase da operação, de solicitar a licença ambiental de operação. Aqui, a licença ambiental de operação, ela vai ser emitida quando o diagnóstico e a vistoria da licença de instalação estiver tudo ok. Tá tudo ok? Você vai solicitar a licença de operação e aí o órgão ambiental ele vai fazer toda aquela verificação do que foi instalado, se está conforme foi aprovado, aí ele vai autorizar o funcionamento e operação do empreendimento e da atividade, estabelecendo normalmente condicionantes ambientais para essa operação da sequência e assim um acompanhamento, um monitoramento. Dentro de tudo isso, como o empreendimento ele é enquadrado no licenciamento ambiental? Bom, para definir se a atividade ela precisa de uma licença ambiental, seja ela essas 3 etapas de licença, uma certidão ambiental, uma autorização ambiental, o órgão ambiental ele realiza o enquadramento técnico baseado em alguns critérios, que é dele o código de atividade, que esse código de atividade ele é definido pela resolução CONAMA 237 lá de 97 e algumas legislações de cada estado, que ele vai relacionar o tipo de atividade que aquele empreendimento tem com seus impactos ambientais e também pela Classificação Nacional das Atividades Econômicas, o CNAE. Então, o CNAE ele ajuda a identificar quais são as formas de atividade que o empreendimento tem, que ele vai realizar, e aí quais são, o que vai ser exigido no licenciamento, qual é o código de atividade ambiental que ele mais está próximo do enquadramento. Também tem a questão do porte de atividade, a porte do empreendimento. Essa é uma etapa também muito importante, porque além de você ter que saber qual é o código de atividade em que o empreendimento ele vai ser caracterizado, vai muito também de saber o porte, porque aqui refere-se ao tamanho físico ou produtivo da atividade, se ele é pequeno, médio ou grande, ou também quando a gente quando nós estamos falando em questões de área útil, área geral, volume, vazão, número de habitantes, vários outros pontos que na legislação ambiental federal e estadual vai ter lá cada uma a sua tabelinha com o seu código de atividade, com o seu porte e com o seu potencial poluidor. Que o potencial poluidor ele define qual é o nível de impacto ambiental que aquela atividade vai exercer. Ele pode ser classificado como baixo, médio ou alto. E aí ele influencia diretamente nas exigências dos estudos ambientais e os prazos da licença ambiental em si. Então, vejam como é importante fazer essa leitura básica do licenciamento ambiental para que você consiga, quando você pegar um estudo de licenciamento ambiental, independente da fase, você poder saber qual é o código de atividade, qual é o potencial poluidor e qual que é o porte daquele empreendimento. Até mesmo para você saber fazer para você também fazer as licenças secundárias, que seriam, eu digo que seriam as licenças do pós, que é como se fosse uma nova licença de ampliação, a renovação da licença. Então, tudo isso vai demandar com que
critérios, de uma boa leitura técnica daquele empreendimento e das licenças ambientais cabíveis para aquilo ali. Depois que a gente já falou toda essa parte, a gente já estruturou na nossa cabeça toda essa parte teórica, a gente vai estruturar como uma licença ela é basicamente estruturada. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês como geralmente uma licença ambiental ela é dividida. Tem a primeira parte, que é a identificação do empreendedor e a atividade, o código da atividade, o prazo que essa licença ela tem. Na segunda página, ela já vai mostrar as condicionantes ambientais dessa licença, sendo que as condicionantes já podem acontecer ali na licença de instalação, lembrem-se disso, bem como nas licenças de operação e das renovações nessas licenças de operação. E ainda vai ter as referências normativas que o órgão ambiental ele trabalha, além do órgão expedidor e o número do processo. Então essa é a estrutura básica que uma licença ambiental ela tem. Claro, né, que vai variar de acordo de estado para estado, até mesmo de município. A partir disso, quais são os pontos que você precisa observar com muita atenção? Eu monto um checklist e esse checklist, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo um link para vocês poderem ter acesso a esse checklist e não esqueceram de quais principais pontos você precisa avaliar. Bom, o primeiro ponto que eu trago aqui para vocês, data de validade e prazos intermediários. Sim, porque é muito importante a data de validade, visto que nós temos que realizar com 120 dias antes a parte da renovação dessas licenças ou a solicitação da próxima etapa da licença. Então, isso aqui é muito importante lembrar do prazo da data de validade. Sendo que nós temos os prazos intermediários. O que seriam esses prazos intermediários? São os prazos das condicionantes ambientais, que é onde o órgão ambiental normalmente ele vai botar algumas condicionantes com prazos diferentes do prazo de validade da licença. Exemplo, fazer análises atmosféricas lá da caldeira, análises do tratamento de efluentes, PGRS, outorgas do poço. Tudo isso são relatórios em que a emissão e a entrega para o órgão ambiental ela pode variar, sendo que as análises elas podem ser mensais, bimestrais, semestrais, bem como a apresentação do relatório, das leituras dos resultados, elas podem ser também semestral, anual, com um determinado prazo, não só lá na entrega da data de validade. Então, o consultor ambiental precisa estar muito atento a esses quesitos de relatórios e estudos exigidos. O outro ponto que você precisa se atentar são os equipamentos obrigatórios. Aqui, depois que tem todo aquele checklist das licenças prévia, instalação, esses equipamentos obrigatórios, eles podem estar relacionados na sua licença ou como uma exigência de estar instalando um equipamento extra para que a operação ela seja realmente efetiva, ou estar fazendo o monitoramento daqueles equipamentos obrigatórios. Então, fiquem atentos aqui também. O outro ponto é os treinamentos com a equipe, além dos registros. Esse pode ser um ponto super banal e tranquilo, mas é um ponto super relevante, pessoal, porque normalmente o consultor ambiental ele não está presente diariamente no empreendimento. Então, fazer o treinamento, o registro dos comprovatório desse treinamento, dos relatórios, é essencial para que lá nas exigências da renovação ou da próxima etapa do licenciamento você tenha registro e o controle comprovado de que ocorre esse entrosamento, essa renovação, essa reciclagem de informações com todo mundo. Também tem os riscos de penalidade caso ocorra algum descumprimento. Aqui é um ponto chato, porque pode acontecer que esqueça algum documento, esqueça algum prazo de validade
E aí você vai se dar conta de que teve ali alguma penalidade lá na nova solicitação. E aí fica chato, porque você não consegue recorrer, porque já aconteceu. Então é só aceitar que dói menos e tentar lembrar de que o que é importante fazer é um planejamento com um plano de ação. Compilando todos esses passos importantes, é detalhar um plano de ação para que todo mundo saiba quem vai executar cada tarefa. Lembra daqueles 5 Ws, aquela ferramenta 5 Ws, que é quem, o que, quando, onde e por que fazer? Então, é muito importante fazer esse planejamento, fazer esse checklist para que todo mundo esteja inteirado de quem vai fazer cada atividade, o que vai ficar de ação para o empreendimento, para o empreendedor, para o responsável técnico, para o gestor daquela próxima etapa, para o consultor ambiental, todo mundo ficar entrosado para que todas as atividades das condicionantes ambientais elas sejam totalmente realizadas e monitoradas. Eu ressalvo aqui, né, pessoal, que esses itens eles não devem ser ignorados de forma alguma, porque muitos consultores iniciantes eles só dão atenção para os prazos de relatórios. E não é só isso. As condicionantes ambientais, eles são todos os tópicos que o técnico do meio ambiente solicitou. Então, é importante fazer esse enriquecimento da documentação para que todos os treinamentos, todos os riscos de penalidades sejam minimizados. Tem a etapa da emissão até a renovação. Nessa etapa em que você recebeu a licença e você precisa fazer a renovação, tem todo esse acompanhamento do 5W, que é o acompanhamento e o cronograma das entregas, fazer a comunicação com o órgão ambiental, quando acontece alguma dúvida, o relatório que você tem que entregar, ele tem alguma particularidade, mande um documento junto nesse protocolo, ou vá até o órgão ambiental, conversar diretamente com o técnico, para que tenha toda essa clareza e toda a documentação esteja em dia junto ao órgão ambiental. E lá no prazo de protocolo da renovação, lembre-se que tem a antecedência de no mínimo de 120 dias. Que aí o empreendimento consiga ficar sempre com a licença válida. Lembrar de sempre deixar o cadastro, os dados do empreendimento sempre atualizados. O que seria isso? Não é quando o empreendimento vai fazer uma ampliação, porque isso requer uma licença ambiental. Mas o que seria um adendo? Seria a parte da alteração da responsabilidade técnica, quando houve a troca do responsável técnico no empreendimento, e isso é importante o órgão ambiental saber. Quando a consultoria já não é mais a mesma, quando ocorreu alguma informação diferente ou a inclusão de uma atividade secundária. Tudo isso, então, é importante deixar claro para o órgão ambiental, para que quando ocorrer as licenças no seu tempo de validade, esteja tudo muito documentado e esclarecido junto ao órgão ambiental. Eu te pergunto, parece coisa difícil? Não, não é difícil, é tudo questão de interpretação. Então, você interpretar corretamente uma licença ambiental, que cada licença ambiental de cada empreendimento, ela é particular. Ela tem suas particularidades, elas têm as suas diferenciais. Então, é isso que vai fazer com que você, como consultor ambiental, seja esperto e tenha sempre ali a excelência do seu trabalho. Por isso não dá para ficar correndo, ler uma licença ambiental correndo e achar que só aquilo ali tá bom e tá tudo certo. A interpretação em cima desse checklist dos pontos são primordiais para você não ter dor de cabeça junto ao órgão ambiental e com o seu cliente. Coloque aqui na descrição, nos comentários, eu quero que eu te mando um checklist que eu preparei desses principais tópicos que o consultor ambiental precisa estar atento, em que ele vai te ajudar a organizar, a ter uma leitura mais clara das licenças e garantir a conformidade ambiental. Se você curtiu esse conteúdo, lembra de dar o curtir, comente aqui embaixo, o algoritmo do YouTube consiga tá enviando esse vídeo para mais pessoas, que ele vai entender que é um conteúdo relevante.
E eu digo para vocês, até o próximo vídeo.